Olá, meu nome é Matheus e eu vou apresentar o nosso trabalho intitulado Transformação Digital no Setor Público, Tendências e Implicações. A transformação digital tem sido impulsionada no setor público pelo crescente avanço tecnológico que impacta sobremaneira a interação que o setor público tem com os cidadãos. Bem, a transformação digital não se trata de uma mera digitalização dos serviços públicos, é algo muito mais abrangente que aborda novas formas de fazer negócio, a adoção de novas plataformas digitais, ou seja, é algo muito mais abrangente que uma mera digitalização. A transformação digital ela tem possibilitado a construção do que é o chamado governo eletrônico, né? Que é uma forma de governança, a possibilidade de que o setor público ofereça serviços de forma mais facilitada por meio da tecnologia e que traz desafios e oportunidades ao setor público. Então, qual é o objetivo do nosso trabalho? O objetivo do nosso trabalho foi identificar e resumir o estado atual do conhecimento sobre a transformação digital no setor público, com foco nas tendências, desafios e implicações dessa transformação. E para atingir esse objetivo, nós tivemos uma metodologia que foi seguida. Bem, realizamos uma revisão sistemática que teve alguns critérios de seleção de trabalhos de pesquisa. Observamos artigos que estejam publicados nas bases de dados Web of Science e Scopus, que sejam escritos em língua inglesa, artigos revisados por pares, publicações de livre acesso e o período de publicação entre 2023 e 2024. Utilizamos as palavras-chave Digital Transformation e Public Sector, ou transformação digital e setor público. E então, buscamos nessas bases de dados, que são bases de dados de renome internacional. Utilizamos a língua inglesa porque é uma língua muito comum, é uma das línguas mais comuns no meio científico. E as publicações que foram objeto de pesquisa foram selecionadas entre 2023 e 2024, porque esse é um tema que tem muita volatilidade. Então é um tema que se transforma de forma muito acelerada. Por isso objetivamos buscar artigos só de 2023 para cá. Passando por essas palavras-chave, por esses critérios de seleção, obtivemos um acervo que passou um processo de triagem nos programas RStudio e Bibliometrics. Assim, a partir desses softwares, utilizamos o método Ordinatio, que é um critério de seleção de artigos por relevância, por ano, por país. E com esse processo de triagem que passamos, obtivemos uma planilha com um pré-acervo, né? E depois passamos por critério de exclusão de artigos duplicados e os artigos que eram distantes à temática. Então, como se deu essa revisão bibliográfica? Com essa aplicação das palavras-chave, obtivemos 246 artigos no Web of Science e 464 artigos na Scopus. Com a aplicação dos critérios de seleção que acabamos de descrever, obtivemos 34 artigos na Web of Science e 49 artigos na base de dados Scopus. Com a remoção de duplicadas, ficamos em 61 artigos. Então, passamos por uma filtragem de título e resumo, artigos que claramente não tratavam dessa temática, não tinham o objetivo era não estavam tão próximo do tema da transformação digital no setor público. Com esses 55 artigos, passamos a leitura completa e selecionamos 43 artigos. Esse portfólio final com artigos que demonstravam ter relevância para o tema da nossa pesquisa. Munidos desse portfólio de artigos, passamos pela leitura completa e obtivemos algumas
alguns resultados interessantes sobre essa temática da transformação digital no setor público e que trouxe algumas discussões, como, por exemplo, oportunidades e benefícios que a transformação digital possibilitam, como uma melhoria na governança pública, na eficiência, na prestação dos serviços públicos em geral, e a possibilidade da redução de burocracias, por exemplo. Ou fatores que influenciam a transformação digital, que são a própria maturidade tecnológica da administração pública, de algum setor da administração pública, e uma infraestrutura pré-estabelecida para a questão tecnológica, e regulamentações, a situação econômica de um país ou região, e a demanda dos próprios cidadãos pela própria transformação digital. São fatores que influenciam o que observamos. Observamos também a importância da liderança na questão da transformação digital para o desempenho organizacional, a relevância de uma gerência importante, de uma liderança importante nessa transformação digital. Observamos desafios interessantes que são de se observar, como a frequente falta de colaboração e integração de diversos setores da administração pública, que dificultam essa aplicação dessa transformação digital de uma maneira integral e integrada, e a ausência de treinamento adequado, que é muito comum, e até a própria resistência de mudança de parcela do setor público, de integrantes do setor público. Essas algumas discussões que a gente viu nos artigos apresentados. Então, algumas questões interessantes que a gente observou desses portfólios também são as experiências de diversos países no mundo que foram observadas. Uma delas é essa experiência em Shenzhen, na China, sobre a questão da construção de uma cidade inteligente, a cidade inteligente, que é um tema muito em voga. Então, essa cidade inteligente, que era tem sido o objetivo de se construir nessa cidade chinesa, é transformar essa cidade num polo de inovação tecnológica, e, tem sido utilizado muito inteligência artificial e para promover as políticas públicas, aplicativos inteligentes, integrar a iniciativa privada com startups tecnológicas, com a administração pública. Assim, a questão da cidade vista assim como um organismo completo, né? É uma experiência interessante trazida aí por um dos artigos observados. Outra experiência interessante está no continente africano, no país em Botsuana, demonstrando como a dependência de métodos convencionais e não digitais dificulta essa adoção das novas tecnologias da administração pública, que essas dependências travam um pouco, bastante, a questão da transformação digital, e é algo que se repete em muitos países. Uma experiência interessante que observamos foi no Oriente Médio, na Jordânia, onde se fala sobre a adoção de tecnologia de nuvens como uma forma interessante de adoção de instrumento para um país em desenvolvimento, que é limitado nas possibilidades de adoção de econômicas, e essas tecnologias de nuvem em que você armazena, você deixa os dados processados, usa um serviço sob demanda, você pode reduzir um pouco a burocracia e a redução de custos na questão de armazenamento de informação, de data, né, de informação pública, né? É uma experiência interessante que a gente viu no Oriente Médio, interessante para países em desenvolvimento. Outra experiência interessante é da América Latina,
em Montevideo, Uruguai, em que foi aplicado, foi usado, começou a ser usado na cidade de Montevideo, uma plataforma digital que facilita a comunicação de questões urbanas entre cidadãos e poder público. Uma plataforma aberta, né? Uma plataforma digital aberta, de dados abertos, que você pode interagir com o setor público e trazer as demandas das questões urbanas, o que é algo bem interessante, como a transformação digital no setor público pode ser benéfica para a questão do ambiente urbano, né, da cidade como um todo, né. Outra experiência interessante é que a gente vê a questão da governança colaborativa na Inglaterra, e mais uma vez a questão da governança colaborativa é quando você tem vários atores interessados, seja no meio público ou privado, interagindo para o interesse público, né? Digamos assim. Outro artigo interessante trouxe a questão da possibilidade da transformação digital ser aliada da segurança energética, na experiência estudada que é a União Europeia, sobre a questão da transição para uma energia mais limpa, ia trazer a segurança energética, possibilidade de diminuição de emissão de carbono com a transformação digital. A transformação digital traz muitas possibilidades nesse campo, pelo que observamos no trabalho. E também a questão da transformação digital possibilitando, dessa questão, inclusive dialogando com a questão de segurança energética, auxiliando na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, em suas dimensões social, econômica e ambiental. Pois bem, estudando esse portfólio, esses artigos e uma leitura detalhada, observamos várias as tendências e implicações da transformação digital no setor público, que trazem muitas reflexões de possibilidades no Brasil e no mundo, né? Que inclusive observamos os benefícios que são possíveis, como a melhoria da prestação de serviços públicos, a possibilidade de dar uma maior eficiência operacional ao setor público, reduzir os custos, né? Dar um maior acesso ao cidadão a informações públicas, dar uma maior transparência e outros benefícios que podem ser listados, que estão acompanhados a desafios inerentes, que são observados como a resistência a mudanças, que é comum até no setor público, o acesso desigual à tecnologia, que é constante, a necessidade da formação contínua de servidores e a demanda de investimento nas questões técnicas e tecnológicas, né, dessa transformação digital, que precisam ser constantes para conseguir acompanhar essas necessidades da transformação digital que acontece paralelamente no poder público e no setor privado. Então, essas foram contribuições que observamos nesses artigos sobre essas tendências e implicações, e agradeço pela atenção de todos. Aqui são as nossas referências bibliográficas. Obrigado.